Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Este é o programa Daqui para Frente pela TVT e pela Rádio Brasil Atual. Sempre um privilégio contar com você. Hoje eu quero conversar sobre uma pergunta. E a pergunta é: pastor tem limite? Pastor tem limite? E eu quero ler um texto que está em 1 de Pedro, capítulo 4, e o versículo é o de número 15, que diz assim: Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. O apóstolo Pedro estava conversando com a igreja da época sobre a perseguição. Havia muita perseguição, muita gente estava sendo morta pelo Império Romano, perseguida de todas as formas e perdendo casa, perdendo oportunidades, perdendo emprego, quando não, simplesmente assassinados. Então você pode imaginar que aquele era um ambiente de terror, de medo, muito medo. E, e a tendência, quando a gente está sob pressão, é, é achar que, em nome da liberdade, da vitória sobre aquela pressão, da perseguição, que em nome disso tudo vale tudo. Vale tudo. Qualquer método, qualquer artifício ou artimanha é bem-vindo, desde que produza o objetivo esperado: escapar da perseguição, escapar da morte. E é claro que, à primeira vista, é... isso é indiscutível, vale tudo para sobreviver. Mas na fé cristã, não é verdade. Na fé cristã, há um limite. E o limite é a ética. Tipo, nada justifica matar, ponto. Nada justifica matar, e por isso o martírio. Entre matar e morrer, matar não é opção. Então, isso tudo, claro, cria um tipo de pessoa resiliente, corajosa, destemida e para quem a ética é superior à necessidade imediata ou ao pragmatismo, seja por que causa for. Isso é muito importante, inclusive é muito complexo, né? A gente pode até falar com certa facilidade, mas é muito complexo, muito complexo. E que um sem número de senões podem ser levantados ou poderiam ser levantados diante das afirmações aqui feitas. Mas o fato é que o Cristo preferiu o martírio ao invés da reação violenta.
ele tinha certeza de que o seu triunfo seria de outra natureza. E o foi mesmo, porque ao terceiro dia ele ressuscitou. Mas é claro que isso não é tão simples. Nada disso é tão simples quanto parece. E às vezes, é, pastores, tomados por uma ilusão ideológica, por uma confusão, principalmente uma confusão ideológica, podem ser tentados a buscar atalhos com o fim de ganhar um pleito que entende ser decisivo para, para a realidade que ele está enfrentando, ou que ele entenda que o povo está enfrentando, por exemplo, numa eleição municipal. E há uma acusação sobre pastores, dois pastores em Manaus, que estão sendo acusados de reunir o seu povo para comprar votos. Literalmente isso, comprar votos a R$ 200 por voto. É uma acusação, pode ser que seja absolutamente falsa, é preciso aguardar o juízo, é preciso aguardar a colisão, a coleção de provas, enfim, é uma acusação. Agora, essa acusação me lembra esse texto que diz que o limite da gente é a ética. O Pedro disse: se a gente vai sofrer, e naquela época as pessoas estavam sofrendo, a gente não pode sofrer como assassino, ou sofrer como ladrão, ou como malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Não, a gente não pode sofrer assim. Aliás, ele disse: mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Então, na visão petrina, a gente não participa de nada que seja contrário à nossa ética, a ética que nós recebemos dos profetas e principalmente de Jesus de Nazaré, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, Filho de Deus que veio em carne para nos libertar. Então, a gente não, sob hipótese alguma, a gente não aceita conspurcar a nossa ética. Essa é a ideia que está presente aqui. Aliás, o Pedro disse: se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes glorifique a Deus com esse nome, ou seja, é o martírio. Mas nunca jamais tenha um comportamento que o leve ou que a leve a ser acusada de assassínio, ou de ser ladrão, ou de ser malfeitor, ou de ser alguém que está se intrometendo em negócios de outrem. Esse é um desafio sempre presente. E eu digo isso porque a igreja evangélica tem sofrido nesses últimos 8 anos, 9, de uma pressão imensa e intensa para abrir mão da sua ética. E tem aberto, tem aberto. Por exemplo, apoiou o bolsonarismo. Apoiar o bolsonarismo é abrir mão da ética cristã. Apoiar o bolsonarismo era apoiar o genocídio, como é a acusação que pesa sobre ele. Um professor universitário disse que, por exemplo, na pandemia, 30, entre 40 pessoas que morreram, 30 poderia ter sido salvo. 30. Tem que ser impressionante. E não foram salvas por causa da inépcia do governo de então. É um quadro
muito triste é que nós vivemos no Brasil nesses últimos tempos, e é muito triste ver que a Igreja Evangélica acabou apoiando esse cidadão que agora é acusado de genocida, e isso para além do fato de ser acusado de tentar um golpe de Estado contra a democracia brasileira. E a acusação que eu citei logo no começo é de dois pastores que estão sendo acusados de tentar comprar votos para a extrema-direita. Então, reuniu o povo da igreja e levou para cada um a oferta de R$ 200 por voto. Isso é crime eleitoral, isso é crime. E por mais que esses pastores digam que fizeram isso porque é interesse da igreja a eleição de tal ou qual pessoa, por motivos ideológicos, ou movido pelas fake news, não importa o motivo. O fato é, o pastor não tem autoridade para, primeiro, coagir ninguém a votar em ninguém. O voto é livre, é inalienável, é o eleitor, a eleitora quem decide. E muito menos tem autoridade para comprar votos, porque isso é crime eleitoral, isso é crime grave. Mas essa é a acusação que paira sobre esses dois pastores, que eles estavam tentando comprar o voto dos fiéis a R$ 200 por voto. Criminoso, 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 vergonhoso, antes e acima de tudo, vergonhoso. E aí a pergunta que a gente suscita é: pastor, tem limite? Tem sim. O limite é a ética, o limite é o respeito, o limite é a sustentação do direito e da independência de cada membro da comunidade em relação a quaisquer decisões que queiram tomar. É óbvio que o ensino da igreja vai desestimular certas posturas, mas a igreja não pode, sob hipótese alguma, coagir os irmãos e as irmãs numa determinada direção, principalmente político-partidária. Então nós estamos assistindo esse quadro, um quadro triste, quadro complicadíssimo, a acusação é muito séria. Espero que consiga-se as provas contundentes e que essas pessoas, se culpadas de fato, enfrentem as barras dos tribunais. E claro que a gente não vai admitir nem de longe a possibilidade que essas pessoas possam invocar o martírio para explicar o que estaria lhes ocorrendo, evocando perseguição religiosa, coisa que o vai. De jeito nenhum. Isso é porque eles incorreram no erro que o apóstolo Pedro advertiu que não incorrêssemos. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Pronto, é isso. Fica com a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco o William Corsino está aí, e nós vamos conversar mais sobre o tema Pastor, tem limite? Até já. Muito grato por ter continuado conosco, e agora eu quero ter o privilégio de convidar o William Corsino, nosso colega aqui no programa Daqui para Frente, para discutirmos, para conversarmos com você que nos acompanha sobre a questão: pastor tem limite? Ou seja, só porque é pastor e tem um objetivo
por melhor que ele seja, ele pode abrir mão de certos valores, ele pode escolher atalhos, ele pode participar de algo que, que, que é entendido como criminoso. Deixa eu fazer só uma ressalva aqui. Eu sei que há situações, por exemplo, quando nós enviamos missionários para países que proíbem a pregação do evangelho, em que a gente estabelece que o princípio ético é maior do que a proibição imposta. E aí a gente vai por princípio ético, ou seja, todo ser humano tem o direito de mudar de religião, de pregar a sua religião e de ouvir sobre outras propostas de cunho espiritual. Então, entendemos que esse valor é superior às proibições impostas pelas nações confessionais. Então, quando eu digo ética, eu estou indo além da mera lei, porque a lei pode ser antiética, como no caso, por exemplo, uma lei que proíbe a liberdade de fé, por exemplo. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de ética. De ética. Nós estamos indo para além da lei, porque a lei pode ser apenas uma relação de poder absolutamente injusta, como foi a escravidão, e como é, por exemplo, a lei que proíbe as mulheres de votar, ou a lei que exige que as mulheres não tenham carta de motorista, por exemplo. Então, não, eu não estou tentando simplificar o caso, mas estou dizendo que a ética é que tem de pautar o comportamento do pastor, no nosso caso, né? Por isso poderia ser dito sobre qualquer líder religioso, mas aqui a nossa ênfase é o pastor, a pastora. E aí, William, nós temos essa notícia, não sei se você gostaria, inclusive, de comentá-la mais, de pastores sendo acusados de tentativa de comprar votos. E aí a ideia é a acusação que, porventura, esses pastores ouviriam, não é de que eles estão sendo presos por serem cristãos, tá certo? Como é que você vê isso? Olá, Ari. Olá a todas e todos que nos acompanham aqui pela Rede TVT e pela Rádio Brasil Atual. É um privilégio estar conversando com vocês. Ari, isso entristece muito a gente, né? Quando a gente vê essa notícia de 2 pastores sendo presos na cidade de Manaus, acusados de compra de votos. Olha que absurdo. Segundo essa denúncia, houve uma reunião na igreja, como você já trouxe aqui, onde foram distribuídos envelopes com dinheiro e uma lista de assinatura ali foi encontrada. Os pastores estavam alegando aos policiais, que inclusive estavam ali como pastores, né? Esses policiais entraram também como pastores ali. E eles alegaram aos policiais que o dinheiro era uma oferta, olha só, para ajudar os pastores obreiros. Mas, infelizmente, os indícios, né, sugerem algo muito diferente do que eles falavam. Irmão, minha irmã, a fé é assim, um pilar fundamental em nossas vidas. Ela nos orienta, nos sustenta, nos guia, mas a gente precisa entender que a fé também nos chama a responsabilidade. Ela nos lembra que a nossa conduta como pastores, como liderança espiritual, ela deve ser fundamentada na ética e na honestidade. Né? Para o verdadeiro pastor, o fim nunca justifica os meios. A gente não pode usar a nossa posição, né, de influência para desviar-se daquilo que é justo, daquilo que é honesto, que é a boa fama, como diz o apóstolo Paulo, né? Daquilo que é correto, daquilo que é verdadeiro. Então, quando a gente confunde a nossa fé com os interesses políticos,
a gente permite que a integridade das nossas instituições e a confiança, do nosso povo estejam comprometidas. Convém lembrar, Exatamente. convém lembrar que a política e a religião, elas têm esferas distintas de atuação. A política, ela deve ser orientada pelos princípios da democracia e do bem comum. Aliás, que a gente encontra também no Evangelho. Uhum. A nossa fé, ela deve focar e nutrir essa espiritualidade, né? Esses valores que trazem esses princípios da democracia e do bem comum. Se, ao invés de haver essa conjunção a algo que seja distinto a isso, a gente deve recusar. A gente deve lançar isso fora. Quando a gente permite que essas esferas elas venham se confundir, a gente coloca em risco a integridade das instituições e, pior ainda, né, a confiança do povo. Então, essa questão da compra de votos, a corrupção, elas são práticas que ferem o próprio evangelho que a gente prega. O que a gente vai dizer quando as pessoas veem líderes religiosos envolvidos em escândalos? Como a gente vai pregar sobre transformação de vida se o nosso comportamento não demonstra essa transformação? Irmãos, a gente não pode permitir que essas ações contaminem o testemunho da igreja, envergonhem o nome de Cristo. E pior, esse caso em Manaus, ele não é um caso isolado. Tem sido cada vez mais comum a gente observar líderes religiosos utilizando o púlpito para fins políticos. Estão distorcendo a mensagem do evangelho e confundindo os rebanhos. A gente precisa ser claros. A função de pastor é cuidar dos rebanhos, alimentar espiritualmente o povo de Deus, conduzi-lo à santidade. Se você quer apresentar à igreja as questões políticas, vá a um lugar que não seja o lugar de culto, converse com os candidatos. Agora, o púlpito não é lugar para manipulação política, e sim para a pregação do evangelho. Essa mistura irresponsável entre religião e política, ela não apenas derrota o nosso testemunho, mas também nos torna presas fáceis para as mentiras e enganações que a gente tem visto aí nas eleições. Toda eleição a gente vê isso. Então, como cristãos, a gente deve trazer a luz de Cristo para o mundo e não alimentar a escuridão da mentira e da manipulação, pelo amor de Deus. A gente deve promover uma separação clara entre religião e política, garantindo que as lideranças evangélicas, que é o que a gente está falando aqui, atuem com integridade e transparência. A gente precisa educar nossas comunidades sobre a importância da ética, da justiça e lutar para construir uma sociedade onde a verdade e a justiça elas prevaleçam. Por isso, como a gente já colocou aqui, pastor tem limite, e o limite do pastor é a ética, é a honestidade, o compromisso com a verdade e com o evangelho de Jesus de Nazaré. Agora, William, você estava dizendo uma coisa bastante curiosa, que o pastor estava reunindo outros pastores, e entre esses pastores reunidos, haviam pastores que exerciam também a função de policiais. Ou seja, a coisa chegou num nível de descaramento tal que ele não... Na verdade, chamou todo mundo. Na verdade, os policiais, eles estavam, fugiu aqui a expressão, não fantasiados, né? Eles foram como pastores para a relação. Eles eram pastores e eram policiais. Eles estavam lá como pastores na reunião da Assembleia para falar com os tais obreiros, entre eles obreiros que eram também policiais. Eram policiais. E o pastor não teve nenhum constrangimento. Para ele é um dos nossos. É mais um dos nossos. Meu Deus do céu. É mais um não dos só nossos. Se corrompeu, como convidou, não só convidou todos aqueles para a corrupção, como contou com o fato de que eles deveriam ser naturalmente corruptos mesmo. Exatamente. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Isso contraria tudo que Jesus Cristo nos ensinou. É assustador. É assustador. É assustador. Tem uma premissa, né? Você vê que tem uma premissa. A premissa é
eles são tão corruptos quanto eu. Meu Deus. Olha, não, é aquela história, né? Os fins, para eles, justificam os meios. E da onde ele tirou isso? Não foi do Evangelho de Jesus de Nazaré, mas de uma Não. ideologia política. Exatamente. Para esse grupo, a ideologia política dele, por ser extremista, inclusive supera a própria escritura. Exatamente, exatamente. Para ele é isso. É maior do que a escritura. E ele diz que faz por causa da escritura, por causa do Meu evangelho, Deus do céu. contrariando o evangelho. Isso é assustador. Por aí a gente vê até onde a deturpação pode chegar, né? Um negócio assustador. Por isso ali, fica claro, né? O próprio diabo utilizou as escrituras. Exatamente. Então, que coisa meu irmão, absurda. E qual era o valor por voto mesmo, William? Se eu não me engano, era 300, né? Se eu não me engano, esse valor por aí. 300. Eu pensei que era 200, era 300 reais. Eu não me recordo se era 200, 300, mas era algo assim. Bom, alguém já disse... Assustador. Assustador. É assustador. É assustador mesmo. Infelizmente. Então, o pior é que a gente vê isso... nós tivemos, há alguns anos atrás, uma igreja sendo investigada de lavagem de dinheiro relacionada com o presidente da Câmara que se dizia evangélico. Exato. Aliás, dizer não era evangélico. Ou é ainda. Foi preso, inclusive, né? Foi preso, né? Conseguiu eleger a filha aqui, né, em São Paulo, e continua agora atuando nos bastidores. Exatamente. É assustador. Assustador isso. Assustador é uma depreciação da mensagem cristã e é óbvio que é uma vergonha para o nome de Cristo, né? Exato. Porque coloca toda a credibilidade da mensagem de Cristo sob juízo, né? Ou seja, exatamente. Quem vai acreditar numa mensagem pregada por gente assim, né? Por melhor que seja a mensagem, como é a mensagem de Jesus de Nazaré, verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem. Muito bem, William. Obrigado aí por sua participação mais uma vez. Obrigado você que nos acompanha. E lembre-se, a ética é o nosso limite. É o nosso limite na vida, é o nosso limite na missão, é o nosso limite no comportamento familiar, é o nosso limite na existência. A ética exige que os meios sejam tão legítimos quanto o fim. É isso. Isso é inegociável, até para honrar o nome de Jesus Cristo. Isso é comigo e com você, daqui para frente.